Inteligência, simpatia, humildade, talento e bondade. Atributos de Dom Manuel Mendes, facilmente reconhecidos por quem convivia com ele. Nasceu em 1876, no Conselho de Torres Novas, e desde os 14 anos despertou a vontade de ser padre. Como sacerdote e bispo, atuou nas dioceses de Santarém, Guarda, Porto Alegre e Évora. Em 11 de fevereiro de 2021, celebra-se o centenário de sua entrada como arcebispo em Évora. Tinha acabado de rebentar, digamos assim, a República. O seu antecessor, Dom Augusto Eduardo Nunes, tinha sido exilado. Então, era um momento histórico muito exigente. Também o clero era uma grande preocupação, pois havia, no máximo, 20 padres, e todos eles com situações morais muito pouco claras e outros muito claras demais no sentido de viver a imoralidade. Dentro do seu contexto, naturalmente, uma vida celibatária. Estamos a viver, por falta de clero, de muitas igrejas fechadas e muitas zonas sem pároco. Obrigou também a viver uma vida espiritual muito séria, de absoluta confiança em Deus. Ou ele se entregava ao Senhor e a obra crescia, ou ele queria ser um príncipe da igreja e a diocese e a igreja não crescia. Ele conseguiu juntar o ser igreja e fazer crescer a igreja sem deixar de ser príncipe. Em Évora, o ministério de Dom Manuel Mendes tornou-se ainda mais notório. Ajudou a fundar ou expandir congregações religiosas, instituições e movimentos voltados à espiritualidade, ações de caridade, jovens, trabalhadores, formação de seminaristas, entre outros. Durante a epidemia pneumônica do início do século XX, esteve à frente de uma comissão de ajuda e apoio aos doentes e órfãos. O nome de Dom Manuel Mendes ficará sempre ligado à história da Igreja no Alentejo e da primeira metade do século XX de Portugal. Um homem de oração, profundamente devoto de Nossa Senhora e um verdadeiro pastor de seu povo. O seu muito movimento era estar muito presente. Claro que isto obrigou a ter, por exemplo, 8 secretários a trabalhar ao mesmo tempo, para que ele depois pudesse sair e onde ele estava, poder dedicar-se à vida pastoral, à pregação, à confissão, à direção espiritual, aos retiros, às recoleções, tudo isso. E foi criando a imagem de um homem e de um homem de Deus. Depois também é um facto que quem vivia com ele no Paço, às vezes falava coisas curiosas exteriormente. Por exemplo, falava que ele muitas vezes usava o cilício, a disciplina, oferecer os sofrimentos pelo sofrimento da igreja. Diziam também que muitas vezes ele às tantas da madrugada estava na capela a rezar, prostrado, voltado para o sacrário a rezar. Enquanto o escritório da apostolação está em reformas, esta casa da Congregação das Servas da Santa Igreja resguarda objetos da vida de Dom Manuel Mendes. Por exemplo, estes são os móveis de seu quarto, colocados aqui nas mesmas posições do local original, como demonstra essa fotografia. Dom Manuel deixou marcas profundas na sociedade e na igreja em Portugal, virtudes que, sem dúvida, resultaram na abertura do processo de beatificação em 1972 e reabertura em 2004. Então nós queremos aproveitar estes 100 anos para ver se conseguimos, pelo menos, terminar a fase diocesana. A fase diocesana exige o quê? Exige que os censores teólogos leiam toda a documentação publicada, que os censores históricos façam o levantamento de toda a documentação. Só cartas são mais de 8.000 originais. Neste momento estão todas lidas, têm todas um pequenino resumo, e é tudo isso, esse trabalho agora está todo a ser feito para ver se depois se consegue. E queríamos que até 2022, fevereiro de 2022, fosse tudo para Roma. Quando vai para Roma, fecha o processo diocesano para se abrir o processo romano. Há quem tenha viva no coração e na mente a presença de Dom Manuel Mendes, como Irmã Celeste, da Congregação das Servas da Santa Igreja, fundada pelo próprio bispo em 1945. A religiosa tem seus 90 anos, sendo 70 de vida consagrada e 10 anos foram na convivência com Dom Manuel.
O sorriso resplandece pela vida entregue a Deus e histórias que viveu com o bispo. Era muito nosso amigo e eu convivia muito com ele, também muitas vezes. Eu era muito magrinha, muito enfesadinha, e ele diz-me assim: ai menina, estás tão magrinha, olha, tão pálida, pinta-te. E depois voltou-se assim para o lado, como quem diz: bem, é preciso ter cuidado com ela. E ele disse assim: mas olha, é com um pote de tijolo.